Bom, pessoal, boa noite. Conforme nós combinamos, né, essa aula seria mais para tirar a dúvida, tirar as dúvidas de vocês, né? Boa noite aí a Daisa Oliveira, a Gilcimar Santos e também a Diene Brandão, né? Então, é para tirar as dúvidas de vocês. Eu acabei de postar lá no Siscontente, né, um artigo falando também sobre os mecanismos de defesa, dando uma reforçada. No caso, o artigo ele até relaciona, né, ele cita novos mecanismos, só que nós não vamos falar daqueles. Cairo Renan, seja bem-vindo, boa noite. Nós vamos nos ater somente aos mecanismos que nós já falamos na última aula, tá? Então, eu vou ficar aqui aguardando as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês sobre esse assunto, porque, como eu falei, esse é um assunto de prova, né? A nossa próxima a segunda área vai ser sobre esse tema, então eu quero tirar todas as dúvidas possíveis para que vocês, no dia, possam fazer uma boa prova, tá bom? Aguardando as perguntas de vocês aí. Não esqueça que lá no Siscontente tem um artigo, tá bom? Falando sobre os mecanismos de defesa. A segunda área, depois eu passo a data direitinho, mas a segunda área, ela vai ser. Depois eu passo a data direitinho, que eu não lembro agora de cabeça. Mas já tem a data da segunda área já, tá bom? Mas é mês que vem, eu não lembro a data de cabeça agora, mas parece que é mês que vem, tá? Mas depois eu passo para vocês lá no grupo, tá ok? Boa noite, aguardando as perguntas de vocês. Bom, gente, vocês não têm nenhuma pergunta para fazer, então eu vou fazer a minha primeira pergunta. Vocês entenderam bem todo o assunto? Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto? Eu mandei o slide nesse assunto, mandei no grupo do WhatsApp, né? Vamos lá, vamos pontuar direito. Primeira coisa, o assunto que nós estamos falando, mecanismo de defesa, eu mandei na aula anterior, na primeira aula que nós tivemos sobre esse assunto, foram há duas aulas, eu mandei. Aí, quando foi na semana passada, mais alguém me pediu, aí eu mandei de novo, né? Então, esse assunto já está lá no WhatsApp. Mecanismo de defesa, eu já mandei lá, tá?
Já mandei esse conteúdo, só é vocês pegarem. Ele também está no Siscontente. E para completar, mandei de novo agora lá no WhatsApp de vocês. Tá, vamos lá. Boa noite, Rafael Prata. Espero a participação de todos. Isto é batalha, né? O sobrenome já diz, é batalha. Então vamos lá. Beleza, José Francisco Cardoso. Estou aguardando as perguntas de vocês. Essa turma, eu sei que essa turma tem muito o que perguntar, né? É uma turma que é muito legal de trabalhar. Gosto quando vocês participam. Quando nós estávamos aí nas aulas presenciais, vocês participaram bastante. Então, preparem as perguntas de vocês. Quem não teve tempo nesse corre-corre do dia a dia, vai lá, dá uma olhada no artigo no artigo, não, dá uma olhada nos slides que eu mandei, inclusive postei novamente agora lá no grupo de vocês do WhatsApp, dá uma olhada lá, vê se tem alguma dúvida, vem aqui, corre, pergunta que aí eu vou respondendo, tá bom? Então, a primeira coisa é que a Esther pergunta, a primeira pergunta, poderia dar o conceito de mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa é uma proteção que o ego tem, né? De que forma acontece essa proteção? Existe, por exemplo, vem um ataque, e esse ataque ele vem de onde? Ele vem de uma outra estrutura, ele vem de uma outra parte da mente do indivíduo. E esse ataque ele vem muitas das vezes na forma de um desejo. Então, esse desejo ele vem para atacar o ego. Só que aí o que acontece? O ego automaticamente ele se protege. Só que de que forma ele se protege? É uma proteção inconsciente. Pode ser consciente também? Pode. A partir do momento que eu conheço os mecanismos de defesa, eu posso utilizar, por exemplo, me deu uma vontade horrível, gigantesca, de tomar um exemplo aqui, tomar uma caipirinha. E eu não gosto, eu digo, não, 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 não. Eu estou usando o quê? Não, não posso, não posso, não posso. Eu estou usando o mecanismo o quê? De negação. Eu sei disso, não, nem pensar, meu amigo, não, não, no outro dia eu vou. Aí eu uso já outro, olha só. Me deu uma vontade de beber. Eu disse, não, 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 não. Eu já usei estou usando a negação, que é um mecanismo de defesa altamente ineficiente. Aí automaticamente eu passo, depois dele, eu já passo a utilizar outro. Não, amanhã, se eu beber hoje, amanhã eu vou acordar com uma ressaca, eu vou estar passando mal. Lá eu vou ter que ir para a drogaria. E pior, meu Deus, se eu tiver que ir para um hospital, aí eu já estou utilizando outro mecanismo, que é o quê? A racionalização. Então, só aqui, para esse desejo que veio de beber, só para eu contê-lo, o que foi que eu fiz? Usei dois mecanismos de defesa. Entendeu? Usei a negação e depois eu usei a racionalização. Certo? Então, o mecanismo de defesa, ele existe que é para justamente proteger o ego dos ataques. Por que ele protege? Porque ele sabe que se ele não proteger o ego dos ataques, o indivíduo vai sofrer com isso. Você vai sofrer com isso. Entendeu? Então, por isso que os mecanismos de defesa, eles atuam. E eles podem atuar de forma consciente ou inconsciente. No artigo que eu mandei para vocês, tá logo lá, que eu acabei de postar lá no Siscontente. O ego protege a personalidade contra a ameaça ruim. Para isso, utiliza dos chamados mecanismos de defesa. Todos estes mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis, e sua presença excessiva é, via de regra, indicação de possíveis sintomas neuróticos.
ou, em alguns casos, extremos sintomas psicóticos. Então, a pessoa utilizá-lo, é, é, todos esses mecanismos, primeiro, todos esses mecanismos, projeção, formação reativa, deslocamento, recalque ou repressão, todos esses mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis. Só que tem um problema aí. A sua utilização excessiva, ela vai caracterizar, vai despertar que o indivíduo pode estar com algum problema. E é justamente o uso excessivo dos mecanismos de defesa que caracterizam um indivíduo neurótico ou um indivíduo psicótico, entendeu? Por causa do uso excessivo dos mecanismos. Porque se ele está usando de forma excessiva os mecanismos de defesa, então a estrutura psíquica dele não está funcionando bem. Então, é por isso. Então, o indivíduo, ele usa. Normalmente, ele vai tentar resolver aquilo ali. Só que a partir do momento que ele usa de forma excessiva e descontrolada, aí sim, tem, na visão da psicanálise, a instalação de duas coisas, uma neurose ou uma psicose. Entendeu? Portanto, mecanismos de defesa são ações psicológicas que têm por finalidade. Qual é a finalidade do mecanismo? É isso que tem que entender. O mecanismo ele tem uma finalidade, que é reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego. Então, os mecanismos de defesa eles vão entrar em ação que é para reduzir qualquer manifestação, qualquer tipo de manifestação que pode colocar o ego em perigo, ou seja, gerar uma ansiedade muito grande no ego. Então, os mecanismos de defesa vão entrar em ação para reduzir aquela ansiedade que poderia prejudicar o ego. Certo? Entenderam? Boa noite, pessoal. Pedro atrás. O que grato poderia ser uma sobressaída? Os mecanismos de defesa é uma solução para ajudar o ego a superar aquele ataque ali. Não tem, o ego é complicado. Como o ego pode excluir a consciência? Não. É, é bem complicado isso, entendeu, Francisco? Porque, olha só, o indivíduo, ele está, o ego está funcionando, o indivíduo está na sua consciência aqui, ó. Vamos entender que essa explicação é na visão de Freud. Freud pegou, ele dividiu a estrutura psíquica, colocou a estrutura psíquica que funciona da seguinte forma: ego, superego e id. Né? Então, não tem como essa consciência ela anular o ego. O que pode acontecer é da consciência fugir daquela realidade e pegar conteúdos que ela não quer na consciência, conteúdos que incomodam. Por exemplo, vou falar para vocês conteúdos que incomodam e que a gente muitas das vezes faz isso. Hoje a gente não quer. Muitas vezes a gente já ouviu tanto falar dessa doença nova que a gente não quer mais ouvir falar e não quer tocar nesse assunto. Então, o que é que se faz? Não, sobre isso eu nem quero tocar nesse assunto, eu prefiro esquecer. Aí, o que o indivíduo está fazendo nesse caso? Qual o mecanismo que ele está utilizando para não querer tocar naquele assunto? E ele disse, não, eu prefiro esquecer, deixa esse assunto quieto aí. Qual seria o mecanismo que ele está usando? Vamos lá, gente? Qual é o mecanismo que ele está utilizando? Ele não quer pensar naquele assunto, ele diz, não, isso daí eu já ouvi falar muito, a partir de hoje eu quero esquecer isso daí. Deixa isso para lá, deixa isso de lado. Qual seria o mecanismo que esse indivíduo está utilizando? Estou aguardando a resposta de vocês. Bom, já tem uma resposta aqui. Vamos ver quem mais.
Olha só, eu vou tentar melhorar mais ainda. O indivíduo, lá no passado, vou simplificar mais ainda, lá no passado o indivíduo se envolveu, ele passou por algo que foi uma experiência traumática para ele. E aí, numa bela hora, você está ali, aí toca no assunto. O que a gente diz? Não, 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 não. Esse assunto aí, eu prefiro esquecer, porque foi algo ruim. Ele prefere esquecer essa experiência desagradável no passado, né? Então ele foge dessa experiência, ele não quer falar. Qual é esse mecanismo? Bom, já tenho duas pessoas respondendo aqui, bora ver. Então nós temos o quê? Deixa eu ver se um terceiro manda aí. Vamos ver se eu tenho uma opinião diferente. Estão dizendo ali a Esté Batalha disse que é repressão. O Gilcimar Santos disse que também é repressão. Olha só, entendo, o indivíduo passou por uma experiência ruim. Isso no passado. No presente, as pessoas conversam com ele e tentam evocar novamente aquela experiência, né? Tentam trazer à tona. Ele chega e diz bem claro, não quero falar sobre esse assunto, prefiro esquecer isso. Ou seja, uma experiência ruim que ele teve lá atrás e que ele prefere esquecer. Qual seria esse mecanismo de defesa que ele está utilizando? Só mais um, pelo amor de Deus, responde, que aí eu quero passar para o outro assunto. Bom, gente, já que não respondeu mais ninguém, esse mecanismo é a repressão, tanto que, parabéns a Esther, né, e o Gilcimar, esse é o mecanismo, é a repressão, que a repressão o indivíduo vai procurar esquecer uma experiência desagradável, certo? Agora, um indivíduo, agora uma outra coisa, deixa eu ir aqui com vocês, o indivíduo, em determinado momento, logo quando ele cresce, né, quando ele tá se desenvolvendo, ele começa a olhar, o menino começa a olhar mais para o pai, aí ele começa a vestir as roupas do pai, começa a aparecer mais, começa a buscar mais a figura do pai, o menino. E a menina começa a buscar mais a figura da mãe, se parecer mais com a mãe. Né? Então aí você está vendo que está tendo um vínculo. Esse vínculo ele pode ser feito sim de forma consciente, mas muitas das vezes ele está sendo trabalhado de forma inconsciente. O indivíduo ele está buscando algo nesse pai, né? Ele está buscando algo. Então, qual é o mecanismo que está sendo utilizado aí nessa relação que o menino está construindo ali com o pai, né? Procurando se parecer com o pai, a menina procurando se parecer com a mãe. Né? Qual seria esse mecanismo de defesa? Bora ver quem acerta. A Esté já lançou aqui. A Esté está rápida no gatilho hoje. Bora ver se o Gilcimar vem chegando logo aí em segundo lugar. Vamos lá, gente. Qual seria esse mecanismo? Da criança começar a procurar se parecer com o pai, o menino, e a menina se parecer com a mãe. Mais alguém vai tentar? Bom, gente, esse aí, como a própria Esther respondeu ali, é o mecanismo da identificação. Nesse momento, a criança, como ela está. Olha aí, o Gilsumar chegou aí, faltou só a Daisa Oliveira responder.
Mas esse é o mecanismo da identificação. A criança está buscando essa identificação do pai, da mãe, a menina da mãe, o menino do pai, para ele tentar criar. Ele faz isso para tentar criar uma proximidade, tanto com o pai, como uma proximidade com o mundo. O que é essa proximidade com o mundo? Porque o indivíduo está desenvolvendo a personalidade dele, né? Então, o mundo exterior é algo que ainda o assusta, mas não é algo que o assusta. Assim, quando eu era pequeno eu não tinha medo. O mundo a gente nem lembra, mas o mundo, no geral, quando a criança vai se formando, ela vai tendo... Ok, Daisa, mas participe, continue participando. O indivíduo ele está no mundo, mas ele tem medo, porque o mundo para a criança em desenvolvimento é uma grande descoberta, né? Por isso que ela vai tentar várias formas. O indivíduo, na formação dele, ele vai tentar várias formas para se adaptar ao mundo, para conhecer o mundo, para explorar o mundo, para todas essas coisas. Então, ele usa também o mecanismo de identificação, por exemplo, com o pai, para tentar se aproximar da figura do pai e até mesmo tentar ter um melhor relacionamento com o mundo. Porque vocês não vão estudar muito aprofundado essa parte do desenvolvimento humano, principalmente na visão do Piaget, do Vygotsky, né, para entender como é que é feita essa construção dessa personalidade do indivíduo. Mas essa identificação ela é importante. É lógico que depois de um tempo, o indivíduo ele vai começar a dissociar, né, ele vai se dissociar da personalidade do pai, vai se autoafirmar na personalidade dele, e aí ele vai pegar e aí ele vai poder se relacionar melhor com o mundo, já tendo uma personalidade própria, sem precisar utilizar a figura do pai, aquela coisa toda, né? Ele já vai ter a personalidade dele. Vamos lá, gente. O mecanismo da identificação. No caso, vamos ver aqui um outro mecanismo que eu acho que é bem interessante, né? Muitas das vezes acontece um problema no trabalho e aí você brigou com o seu chefe, né? Brigou lá, o teu chefe, na verdade, te tratou mal, falou algumas coisas para você, você não gostou, aí você não teve coragem de descontar no teu chefe. Você foi para a faculdade e descontou em quem? No seu colega que estava sentado do seu lado, né? No caso, qual seria esse mecanismo de defesa? Você teve uma briga com o seu chefe, não descontou nele a raiva. Chegou lá na faculdade, um amigo lá foi falar com você, você tratou mal esse seu amigo. Qual é esse mecanismo? Qual é esse mecanismo que você está utilizando? Vem cá. Vem cá. Vem cá participar da aula aqui, ó. Olha a pessoa aqui, ó. Ali, ó. Vai lá. Não, peraí. Já, dá tchau pro pessoal ali, ó. Dá tchau pro pessoal ali, ó. Tchau. Vai.
Cadê? Tem mais alguém aí? Até o gato que veio participar da aula hoje. É... E aí, gente? Mais alguém? Eu tô aqui, ele fica dando a mão aqui, ele fica querendo subir aqui. Eu não sei o que ele está querendo hoje aqui, não. Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Dessa vez o Gilcimar Santos foi mais rápido, né? A Esther dessa vez perdeu aí a corrida. Realmente é o deslocamento. O que é o deslocamento? Eu tive uma interação ruim com alguém, né? Eu tive uma interação ruim com o namorado, com a esposa, com o patrão. Aí, o que eu faço? Eu não desconto nessa pessoa. Eu vou e eu acabo deslocando para outra pessoa. Por isso que o nome é deslocamento. Eu tiro aquele problema que eu tive com aquela pessoa, né? E ao invés de eu tratar com ela, eu vou e trato com outra. Por que eu vou fazer isso com outra e não com a pessoa com quem eu tive o problema? Bora ver se vocês conseguem me responder essa pergunta. Por que no deslocamento eu vou justamente tratar mal uma outra pessoa e não aquela pessoa que me causou o problema? Por quê? Bora ver quem vai me dar essa resposta. Estou aguardando a resposta de vocês. Por que eu vou descontar essa raiva que eu tenho esse problema que eu tive com uma pessoa, eu vou descontar em outra e não na pessoa que me causou o problema? Jucimar, vamos ver o que a Esther vai responder aí. Eu estou aguardando a resposta da Esther. Cadê o Adam Pimentel? Vai mandar alguma coisa? Também tem um fundamento de razão aí. O molho está atacado aqui, amor. Olha só. O caso é o seguinte: você vai mudar a sua fonte de conflito, você vai mudar e direcionar para uma outra, onde você percebe que você vai ter menos danos possíveis. É aquela coisa, você descontar no chefe, como o Gilcimar falou, pode pegar, né, pegar as contas. Se você descontar na esposa, como a Daisa Oliveira disse, né, você pode acabar dormindo no sofá. Então, é aquela coisa, onde você perceber que você vai ter menos prejuízo, é onde você vai descontar. Ah, mas eu vou fazer isso consciente? Não, inconsciente. É inconsciente você vai fazer. Você não vai planejar assim, olha, meu patrão brigou comigo, me tratou mal, eu não vejo a hora de eu chegar à faculdade e eu esculhambar a primeira pessoa que aparecer lá na minha frente. Você não pensa assim. Só que depois você trata mal a pessoa e diz, não, desculpa aí, foi mal, aquela coisa toda.
Entendeu? Vamos lá. Esse mecanismo é bem simples e eu acho que a maioria vai acertar aí. Rápido no gatilho, prepara o dedo aí para digitar aí. O mecanismo onde o indivíduo ele cria na mente, como ele está numa situação que é socialmente inaceitável, né? Eu vou botar o termo socialmente inaceitável. Aí ele pega, ele nessa situação que ele está aqui é socialmente inaceitável, ele, para ter uma diminuição dessa ansiedade que ele tem e tentar um alívio para aquela situação, o que ele faz? Ele cria na mente dele como se aquilo pudesse acontecer, né? E muitas das vezes ele cria aquela coisa toda, aquele teatro mental. Qual é esse mecanismo de defesa? Que é um teatro mental, ele cria tudo aquilo na mente dele. Só que aquilo não existe, é procurando diminuir a ansiedade. Bora ver quem vai ser rápido no gatilho aí dessa vez. Ah, Gilcimar de novo. Agora empatou o jogo. Bom, nesse caso aqui, o mecanismo de defesa que está sendo utilizado é a fantasia. Entendo, a fantasia, o indivíduo cria um teatro mental. Por que, que o indivíduo cria esse teatro mental? É para diminuir aquela ansiedade. Porque como ele não pode realizar aquele prazer, ele cria justamente essa fantasia para tentar aliviar. Então ele imagina aquela coisa toda. Pense comigo, um cara que está fazendo dieta. Aí ele pensa assim, meu Deus, eu estou cansado de comer folha a semana toda. Já pensou eu comendo aquela picanha argentina, com aquele salzinho por cima, lá do Picanha Mania, meu Deus, com aquela farofinha, aquele arroz com brócolis, sabe? Ele fantasia, ele criou uma coisa ali na mente dele que não existe em canto nenhum, certo? Então, olha só, o indivíduo, ele distorce a realidade. Olha só, presta atenção. Ele distorce a realidade, né? Ele não aceita aquela realidade que ele está vivendo. E ele disse: não, não é bem assim as coisas. Eu sou um cara que eu tô aqui, eu faço isso, mas no dia que eu quiser parar, eu paro. Ele procura distorcer a realidade, ele não aceita aquela realidade. Eu fumo, mas não é bem assim. Ah, eu bebo só no final de semana. Eu não sou alcoólatra. Ah, igual aquela mulher lá do Tapa na Pantera, que ela disse o seguinte: olha, eu fumo maconha há 30 anos, todos os dias, nunca deixei de fumar um dia. Eu não sou viciada. Né? Qual seria esse mecanismo de defesa? Vamos ver. Tá, tá, tá 2-2 essa briga aí, da Esté e do Gilcimar. Qual seria esse mecanismo de defesa? Tá 2-2. Bora ver quem vai passar na frente agora. Vamos lá, gente. A pessoa ela distorce a realidade dela. Vamos lá. Balacão. Poxa, Esté, cadê a Esté? Tô aguardando a resposta da Esté aqui. Olha só, gente, nesse caso aqui, esse é um caso
clássico de negação. A pessoa ela não aceita a realidade, ela distorce, ela distorce. Por isso que ela nega. Não, não é bem assim. Como o caso do cara que fuma. Não, mas eu fumo, mas eu não. Eu fumo um cigarro por dia, isso não faz nem mal. É um cigarro só, e nem sou viciado. No dia que eu quiser parar, eu paro. Ele distorce a realidade. Entendeu? Esse é o mecanismo da negação, é um dos menos eficientes que existe. Olha só, a pessoa ela olha para o outro, né? E aí ela começa a lançar nessa outra pessoa as suas fraquezas, as suas decepções, até decepções amorosas. Olha, homem não presta. Tu tens é que ser uma mulher independente, tu tens que estudar, fazer as tuas coisas. Calma aí, para vocês entenderem. Mas se já quem já matou aí, tá 3-2 para o Gilcimar. Se quem matar primeiro, eu vou dizendo aqui, já pode lançar. Então, olha só, aí você olha para o indivíduo e começa a dizer, olha, eu vou te falar uma coisa. Tu tem que, na verdade, é sair dessa empresa. Imagina só, você está lá trabalhando lá na Honda, porque nessa empresa, olha aí, você não tem futuro, não vai servir para nada, tu vai ser sempre o máximo que tu vai chegar aqui é ser um encarregado. Isso não vai ser nada, o salário vai ser ruim, e tu tem que estudar para ser alguém na tua vida. Sai dessa empresa, procura algo melhor para ti. Na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está cheio de problemas, ele está aquelas frustrações que ele tem, tudinho, ele está jogando no outro. Qual seria esse mecanismo de defesa? Cadê o Gilcimar Santos aí? Cadê o Gilcimar não mandou ainda, né? Então, olha só, a Estê aí empatou agora 3-3, projeção. Então, vamos lá. A Estê conseguiu empatar aí o jogo. Vamos lá. Gente, olha só. O indivíduo, a criança, vou botar a criança para ficar mais fácil, ela está vivendo um momento crítico na vida dela. Né? Aí, o que ela faz? Ela utiliza um mecanismo que faz um retorno a uma fase anterior. Vou dar um exemplo. Uma criança já até mesmo de 7, 8 anos, em determinado momento ficou triste, com raiva, foi lá para o canto, botou a mão na boca, começou a chupar o dedo. Aquele chupar o dedo dela, ela está voltando à época que ela usava chupeta. Então, ela está fazendo uma volta. Qual é esse mecanismo de defesa que ela está utilizando aí? Ela tá voltando para uma fase da vida dela onde ela tinha mais segurança. Ela está voltando a um estado emocional, né, infantil em que tinha mais segurança. Vamos lá. Regressão. Olha aí. Tá quanto jogo? Tá quanto jogo agora? A Esté tá com 4-3 para a Esté. Então, nós estamos vendo aí, por isso que ela está voltando, a partir do momento que você olha, está voltando a um estado emocional, um momento anterior da vida, na qual esse indivíduo tinha mais ganhos, aí você olha e diz o seguinte, uma regressão. Então, vamos lá, vamos lá. Pô, Gilcimar Santos, eu apostei em você, meu amigo. Vamos lá. Olha só. Você está ali, você acabou de. Eu estou falando, quem quiser dizer aí, pode dizer já na hora. Eu estou aqui, eu acabei de cometer um. Ô, Jucimar, eu vou mandar energias positivas para você, que é para você empatar esse jogo. Olha só, acabou de cometer um erro. E aí, após você cometer esse erro, você começa a justificá-lo muito.
Não, eu fiz por isso, foi por aquilo, na verdade, foi aquilo outro, ou então eu comprei esse aparelho porque realmente eu precisava, esse celular é de última geração, ele é muito bom, e você começa a justificar demais e começa a elaborar demais as respostas, né, para tentar justificar aquilo ali, né, aquele seu erro. Qual seria esse mecanismo aí? Não esqueça, você pega aquele problema, você tenta explicá-lo demais. Você está usando um mecanismo de defesa ali. Qual seria esse mecanismo de defesa? Vou aguardar a resposta aí do Gilcimar. Olha só, escuta o que eu estou falando. Você, esse mecanismo, você procura explicar, você tenta explicar, né? Você tenta explicar muito as coisas. Um erro seu, uma falha sua que você cometeu, você tenta explicá-la ao máximo, tenta justificá-la. Na verdade, eu fiz isso porque eu saí do controle, eu cometi esse erro por, por uma por culpa de outras pessoas. Na verdade, eu não sou assim, eu sou uma ótima pessoa, nem sei por que eu fiz isso, né? Eu frequento a igreja final de semana, não bebo, não fumo, não uso droga. Eu que eu vou tentar explicar melhor, porque até agora os dois erraram. Então, olha só, eu procuro justificar demais as coisas, eu procuro dar detalhes, eu procuro como é que eu poderia dizer, que se eu disser a palavra que eu entrego para você, eu procuro muita justificativa para aquilo ali, entendeu? Cometi um erro, no momento que eu cometi, depois que eu cometi esse erro, não é expiação. Depois a gente vai ter compensação e expiação. Mas olha só, eu cometi um erro, só que eu começo a arranjar muitas justificativas para aquele meu erro. Eu fico arranjando, olha, foi por isso, foi por isso, foi por isso. Eu começo a arranjar muitas respostas, muitas justificativas para aquele meu erro. Entendeu? Eu tento justificar, eu tento fazer com que. Eu vou. Ver se vocês entendem. Eu tento fazer com que as pessoas compreendam aquele meu erro. Ah, tá melhorando. Então vocês entenderam? Eu estou raciocinando em cima desse meu erro aí, né? Então eu estou dando respostas inteligentes, assim, eu estou tentando arranjar argumentos inteligentes para aquele meu erro. Qual seria esse mecanismo de defesa? A racionalização. Agora nós vamos lá. O indivíduo, ele cometeu um erro e ele, presta atenção, tem que ser rápido aí. O indivíduo cometeu um erro e ele acredita que se ele for punido naquele exato momento que ele cometeu o erro, ele vai ser perdoado, purificado, vai ser limpo. Qual seria? Agora sim, qual seria esse mecanismo aí? Olha, eu cometi isso aqui, olha, mas se Deus me livre, se acontecer isso agora, eu vou. Agora sim, o Gilcimar disse agora sim o quê? Então, o jogo está empatado em 4-4. Vamos ver nesse mecanismo que eu estou perguntando agora, que eu não entendi o que foi que o Gilcimar disse agora sim. Então, o indivíduo está lá. Bom, eu queria saber do Gilcimar o que ele quis dizer com agora sim. Porque ele me mandou um agora sim na sequência. Ah, então pronto. Então agora, Esté,
lançou primeira expiação, a Esté está na frente, 5-4 para a Esté, tinha empatado. Agora, olha só, vamos lá para esse outro mecanismo de defesa. O indivíduo tem qualidades e tem defeitos. O que ele vai fazer nesse mecanismo? Ele vai procurar equilibrar as qualidades e os defeitos. Eu tirei uma nota ruim. Olha só o que eu vou dizer aqui. Quem lançar primeiro, quem já souber, já manda aí. Eu tirei uma nota ruim, mas o importante é que eu sou bonita. Cheguei atrasado, perdi todo o conteúdo da prova. Mas, em compensação, eu peguei presença, entendeu? Perdi o conteúdo, mas eu estou equilibrando as minhas qualidades com os meus defeitos. Qual é esse mecanismo aí? Compensação. Olha aí, tá quanto tá? 6-5 para a Esté, como é que é esse negócio aí? Eu tô achando que a internet da Esté tá melhor. E vamos lá para o nosso último, para a gente encerrar. Gente, esse último aqui, eu tenho, presta atenção, eu tenho eu tenho alguns problemas. Eu gosto muito de ver sangue. Eu gosto de cortar as pessoas, né? Aí o que eu faço? Isso daí é algo inaceitável para a sociedade. Então, já que eu quero cortar e tal, ver aquele sangue ali, aí eu arranjei um emprego do quê? Eu digo, não, vou fazer medicina. Trabalho aquilo ali, faço medicina. Aí todo dia eu corto alguém, faço uma cirurgia e tal, aquela coisa maravilhosa, vejo aquele sangue escorrendo. Peguei algo que é inaceitável, que é cortar alguém, mutilar alguém, alguma coisa parecida, e tornei em algo que é aceitável. Qual seria isso? Realmente a internet da Esté hoje deu show. Gilmar, meu jovem, você estava indo bem, mas a sua internet está travando demais, então complicou a situação para o seu lado. Então, entendeu? Então, a internet lhe prejudicou hoje. Mas é isso. Gente, por hoje foi isso. Parabéns para vocês que participaram, a Esté, o Gilcimar, que foi hoje uma aula assim, de uma forma um pouco diferente, né? A Daisa Oliveira, que participou aí, o Francisco Cardoso, que chegou também aí. Então, gente, vocês estão de parabéns, né? Aí, até onde eu contei, vamos ver na prova. Eu espero que você responda isso na prova. Eu acho que no placar deu 7-7, não foi? Até onde eu contei, acho que empatou esse negócio aí. Cadê a árbitra que estava marcando aí? Até onde eu contei, eu acho que deu empate, não foi não, Gilcimar? É porque o Gilcimar tem um advogado do Fluminense aí que está vendo os pontos dele aí. Então, gente, foi legal hoje, né? Nós aprendemos de uma forma diferente os mecanismos de defesa, falamos sobre sublimação, né? Formação reativa nós não falamos, mas nós falamos de racionalização, que parece com a intelectualização, nós falamos projeção, então nós falamos de vários mecanismos de defesa e tentamos entendê-los de uma forma um pouco diferente. Eu agradeço vocês aí. Semana que vem a gente se vê. Na próxima semana eu já trago a data precisa de quando vai ser a prova de vocês, tá bom? Mas caso eu não traga, não esqueçam de me cobrar. Gente, uma boa semana para vocês, tá? Foi legal hoje, foi divertido. E nos vemos na próxima semana, tá bom? Valeu, Esté, valeu todos vocês, valeu, Jucimar, valeu todos vocês que participaram aí, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço, tchau.